Boa tarde, pessoal. STF e os famosos semideuses, também chamados de ministros do STF, ministros do Superior Tribunal Federal. Assunto do dia. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo, com análise da nossa economia, da nossa política e também do nosso judiciário. Análise do nosso Brasil, análise certa, reta e correta. Até alguns anos atrás, os nossos excelentíssimos juízes do STF tinham como idade de aposentadoria compulsória 70 anos. Mas foi-se criada uma famosa PEC, uma proposta de emenda constitucional que alterou essa idade. E ela foi chamada, foi apelidada de PEC da Bengala, que ela alterou essa idade de aposentadoria dos excelentíssimos senhores de 70 para 75 anos. Agora, nós vemos o STF trabalhando há muito contra o Brasil. No impeachment da Dilma, o senhor Ricardo Lewandowski aceitou um fatiamento aí do impeachment da Dilma, retirando-a do comando da presidência do Brasil e não lhe retirando os direitos políticos, coisa que, pela legislação, quando se sofre impeachment, uma coisa é consequência da outra automática. Você perde a presidência e perde os direitos políticos pelo crime que ela foi julgada. O STF vem trabalhando em pautas que não são da sua competência. O STF, por exemplo, legislou, coisa que é proibida a ele legislou criando o crime de homofobia. O STF interferiu agora na venda de ativos da Petrobras, ou seja, ele não quer ser somente um agente do judiciário, um agente judiciário, ele quer ser um agente administrador. Qual a competência do STF para falar se um bem pode ou não ser vendido da União? Isso compete à administração pública, isso compete à boa gestão, isso compete à gestão pública. E que eu saiba, e acho que se tiver algum jurista, por favor, que comente depois nesse vídeo, o STF tem competência para ser um gestor do bem público, falando que um bem pode ou não ser vendido, pode ou não ser privatizado. Cúmulos assim que estão beirando o absurdo. E nessa PEC que colocou os nossos excelentíssimos ministros com aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, estão tentando de algum tempo já fazer a reversão dessa PEC, ou seja, voltar a idade dos ministros para 70 anos de aposentadoria. Só que agora tem uma jogada dentro do STF, alguns políticos estão querendo fazer isso, porque o STF a gente sabe que ele legisla, que ele faz, que ele trabalha, que ele julga causas em favor de muitos políticos, em favor aí contra o Brasil, contra a prisão em segunda instância e outros pontos mais. Então, eles estão querendo fazer o quê? Está querendo-se há muito tempo reverter essa PEC da Bengala, voltar a aposentadoria dos juízes de 75 para 70 anos. Mas o que estão querendo com essa reversão? Alguns estão querendo utilizar essa reversão para, na verdade, aumentar a idade de aposentadoria dos juízes de 75 para 80 anos. Veja, nós temos já entrevista, basta qualquer um fazer uma busca no Google aí, do Dias Toffoli, que hoje tem em torno dos seus 50 e poucos anos, falando que por ele não teria nem idade de aposentadoria, que poderia se continuar ministro pelo resto da vida. Ou seja, só sairia de lá com o falecimento do ministro. E como que nós viríamos isso? Como que nós teríamos esse STF? Que nós estamos vendo que trabalha totalmente contra o Brasil. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que fazer pressão em cima dos políticos para que essa PEC seja revertida, para que a idade de aposentadoria dos ministros do STF retorne aos seus 75 anos. Veja, eu vou ler até uma informação aqui para não ficar a menor dúvida. Se a idade de aposentadoria dos ministros fosse revertida aos 70 anos originais, anterior à PEC, a chamada PEC da Bengala, o que aconteceria? Nós teríamos como aposentados compulsoriamente e imediatamente
a senhora Rosa Weber e o senhor Ricardo Lewandowski, que nós sabemos que faz parte da segunda turma do STF e que tem julgado todos os habeas corpus que chegam procedentes da Lava Jato. Ele tem concedido os habeas corpus, ele tem sido voto a favor dos bandidos, ele tem sido voto a favor dos políticos corruptos. Um outro caso aqui seria o senhor Celso de Mello, que em 2020 estaria aposentado compulsoriamente, e em 2021 o senhor Marco Aurélio Mello. Então veja, teríamos aí 4 posições até 2020, 2 imediatamente este ano já, onde o Bolsonaro poderia indicar já 2 ministros, tirando essa ideologia dos magistrados, essa ideologia de esquerda, colocando magistrados realmente preocupados com o Brasil, magistrados preocupados com a vida, preocupados com a família, preocupados com o Brasil. Veja, nós teríamos aí já 2 vagas esse ano. Para o ano que vem, em 2020, teríamos mais uma, e 2021 mais uma. Ou seja, nós teríamos uma limpa de 4 ministros neste prazo de 19, 20, 21, tirando essa maioria de ministros de esquerda, tirando essa maioria de ministros que votam a favor da bandidagem, tirando essa maioria de ministros que votam a favor dos políticos e que votam e que querem tirar a prisão de segunda instância, a validade da prisão de segunda instância. Veja, a validade que eles próprios ministros votaram como sendo legal, como podendo ocorrer. E agora eles estão querendo mudar, tem ministros querendo mudar o seu voto, para quê? Para que a prisão em segunda instância não possa mais ocorrer. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que pressionar os políticos, nós temos que pressionar, fazer os nossos votos terem validade. Todos devem procurar os seus políticos, os seus deputados estaduais, os seus deputados federais, fazer pressão para que o seu voto tenha validade. O Brasil não pode continuar de joelho por um STF que tem em suas cadeiras verdadeiros seres humanos que se julgam semideuses, pessoas que se julgam acima da lei e da ordem e que julgam interpretando lei. Lei não é interpretativa, a lei está escrito o que é e o que não é. Querem interpretar a lei de acordo com a boa vontade, querem interpretar a lei de acordo com o seu bel prazer. E a gente não pode mais permitir isso. O STF é um tribunal constitucional. O STF é o tribunal responsável pela guarda da Constituição Federal. O STF é um tribunal responsável por dizer se uma lei aprovada é constitucional ou inconstitucional. Nada mais que isso. Essa é a função do STF, não mais que isso. Pressionem os seus políticos, pressionem, façam os seus votos terem valor. Pressionem para que a idade da aposentadoria dos ministros do STF, dos semideuses do STF, seja revertida aos 70 anos, que essa PEC da bengala não continue vigente e que muito menos aumentem a idade de aposentadoria dos ministros do STF para 80 anos. Vamos pressionar, vamos fazer com que o STF trabalhe de verdade para o Brasil, trabalhe pelo que os brasileiros querem, pelo que o Brasil precisa. Pessoal, curtam esse vídeo, curtam o canal, acompanhem, cliquem lá no sininho para receber as atualizações. Só com informação correta é que o Brasil tem jeito. Só com informação sem manipulação é que a população pode saber exatamente o que está acontecendo no Brasil. Curtam, compartilhem, discutam política com seus amigos, na mesa do bar, em família. Não briguem, mas discutam. O Brasil precisa do brasileiro sabendo o que é política, sabendo o que está acontecendo na política, o que o STF está manobrando contra o Brasil, o que o político está escrevendo de lei contra o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o nosso governo, que Deus abençoe a vocês, todos brasileiros. Curtam, compartilhem, curtam o canal e acompanhem. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo, trazendo informação reta, sem manipulação, justa para todos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Só mais um complemento, quem não se lembra, quem assistiu
há algum tempo atrás, se não me engano, a coisa de 2 anos atrás, o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello, numa entrevista no Roda Viva, ele perguntou, dentre as suas respostas, ele perguntou ao Neumann Pinto: por acaso você não confia na sua Suprema Corte? O Neumann Pinto respondeu claramente e na cara do ministro Marco Aurélio Mello: não, eu não confio na Suprema Corte. Não confia. Isso falado num programa ao vivo em rede nacional, na TV Cultura. Ou seja, com informação, com clareza, sem a menor sombra de dúvida, respondendo na cara do ministro Celso de Mello: não, eu não confio na nossa Suprema Corte, na minha Suprema Corte. E essa é a visão que nós temos. Nós não confiamos porque a Suprema Corte trabalha pela ideologia, trabalha para defender os seus amigos, trabalha para manter os amigos do rei longe da prisão, trabalha contra o Brasil, contra os brasileiros. Um abraço a todos, fiquem com Deus. O senhor está se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos, o Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? Porque essa fixação no Supremo, você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. Eu acho que do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos. Isso, claro. A presidente da República, à Claro luz que do nós dia, estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça, está no hotel ao lado do palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós involuímos, ministro. Pelo amor de Deus. Quem era o presidente do Supremo quando o Celso Daniel foi assassinado? Não me lembro. 2002. Eu teria que fazer uma pesquisa. Não era o senhor. Pois é, depois do senhor foi mais um, depois foi o Nelson Jobim. O Nelson Jobim recebeu um pedido de habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva. O senhor sabe quanto tempo esse pedido ficou na gaveta do presidente do Supremo? Passaram 5 presidentes do Supremo. 5. Carlos Aires Brito. Neumann, eu vejo que você daria um grande corregedor. 5 presidentes do Supremo mantiveram na gaveta um pedido Não, de habeas corpus do assassino não. vagabundo de Santo André. Bom, Lewandowski tirou. Desculpa. Lewandowski tirou. Aceitou o habeas corpus. O senhor continua dizendo, afirmando Neumann. que as instituições estão funcionando, Neumann. que a justiça é rápida. Estão. Ô, Não, Neumann. rápida ela não é pela sobrecarga de processo. 14 anos. Neumann, vamos... Ela está Ministro, funcionando. Ela ministro, está me desculpe. funcionando. Vamos para mais um ligeiro intervalo.